dia, queridos, graça e paz. Eu quero compartilhar uma palavra com vocês nessa manhã de segunda-feira, que está no Evangelho de Mateus 4. Vai dizer que Jesus, após ter passado por um período de jejum, 40 dias e 40 noites jejuando, ele foi conduzido pelo Espírito ao deserto para ser tentado por Satanás. E esse texto nos ensina muito como vencer guerras através da palavra. E o texto onde eu quero compartilhar com vocês nessa manhã é a partir do verso 3 em específico, que vai dizer assim, ó: O tentador aproximou-se então dele e disse: Se tu és filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, afirmou-lhe: Está escrito: Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Queridos, esse texto ele é muito rico em nos ensinar. Mas eu quero compartilhar com vocês nessa manhã o que o Senhor ministrou ao meu coração a partir desse verso 3. O Senhor, ele conhece as nossas necessidades. E o inimigo também. A prova disso é que Jesus, depois de passar, por esse período de 40 dias e 40 noites jejuando, qual era a necessidade naquele momento fisicamente? Fome, se alimentar, Jesus, ele teve, essa experiência para nos ensinar que mesmo quando nós estamos passando por um período de busca, de consagração, nós enfrentaremos alguns tipos de dificuldades, sabe? A gente precisa ter essa maturidade e esse entendimento. E Jesus, ele nos ensina, através da sua própria vida, que nós vamos muitas das vezes passar por algum tipo de necessidade e nessas situações, nessas necessidades, muitas das vezes o inimigo ele vem se apresentar para fazer com que a gente peque contra o Senhor, para fazer com que a gente saia do alvo para o qual a gente está seguindo. E o texto aqui vai dizer que Satanás ele se apresenta, mesmo sendo permitido pelo Espírito, porque foi o Espírito, que isso bem claro, que foi o Espírito que conduziu Jesus, sabe? Isso já me anima, porque muitas das vezes a gente dá muita ênfase para o inimigo, que ele fez, que ele vem. E muitas das vezes o que nós temos passado, nós temos enfrentado, é permissão do Senhor para gerar em nós experiências, para gerar em nós o nível mais profundo no Senhor, para gerar em nós humildade, para gerar em nós resiliência, para gerar em nós, queridos, um coração que ama de verdade. Que nessa manhã o Senhor ele já comece a te dar discernimento a respeito de suas guerras, de suas necessidades, para que você entenda se é você que se colocou, se realmente você deu uma brecha para que o inimigo viesse te tentar, ou se é o próprio Espírito te conduzindo ao deserto para te gerar experiência. Que nessa manhã o Espírito Santo ele já te dê essa sensibilidade, sabe? E aqui o texto vai dizer que Satanás, ele se aproveitando daquela necessidade, ele faz uma proposta a Jesus. Ele fala, olha, transforma, acaba com esse sofrimento, sabe? E transforma essas pedras em pães. Você é filho de Deus, então você pode fazer isso. Acaba com essa tortura, com essa necessidade que você está enfrentando. E aí Jesus, ele, com o poder da palavra, ele responde: olha, nem só de pão. O que Jesus está dizendo para mim, para você nessa manhã? Nem só das nossas necessidades é que se movimenta a nossa vida, é que se movimenta a nossa caminhada. Queridos, o Senhor conhece a minha e a sua necessidade. Assim como o inimigo também conhece, por isso que muitas das vezes ele se aproveita para trabalhar na nossa mente, para trabalhar no nosso coração, para setar a nossa mente e o nosso coração. Só que Jesus aqui ele vai nos ensinar que muito maior do que a nossa necessidade física, muito maior do que aquilo que eu e você temos enfrentado hoje, guerras, necessidades, eu estou dizendo mesmo físicas, sabe? De pagar alguma coisa, de comprar uma casa, de fazer alguma cirurgia, de arrumar um bom emprego. O que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa manhã? Ei, maior do que essa necessidade que você está enfrentando nesse momento, maior do que essa guerra que você está enfrentando nesse momento, muito maior do que tudo isso, muito maior do que você buscar tentar resolver tudo isso,
Maior do que isso é a palavra que vem do Pai, ao meu e ao teu respeito. Muito maior do que tudo que nós temos enfrentado é o que Deus sabe ao nosso respeito. Sabe? Que nessa manhã você possa ser fortalecido através dessa palavra. Muitas das vezes a gente corre atrás de tantas coisas, quer alcançar tantas coisas, e temos esquecido de estar firmado no que a palavra do Senhor nos diz, sabe? Quando o inimigo ele vem contra nós, né? E muitos de nós, eu falo isso por experiência própria, têm vivenciado os níveis de batalha na mente mesmo, sabe? O inimigo ele vem para nos confundir, querendo distorcer aquilo que o Senhor já falou a meu e ao teu respeito. Queridos, se a palavra do Senhor não tiver enraizada no nosso coração, nós seremos levados por esses pensamentos, sabe? Nós deixaremos de acreditar que muito maior do que ter a palavra do Senhor, aquilo que ele pensa, aquilo que ele já fez, aquilo que ele tem feito, aquilo que ele ainda vai fazer por nós, sabe? A gente deixa se levar e a gente começa a desanimar. Eu louvo ao nome do Senhor porque aqui ele nos ensina que foi através da palavra que ele venceu essa guerra espiritual. Eu não sei qual é o tipo de guerra ou necessidade que você tem enfrentado nesse dia, mas eu quero te dizer que com o poder da palavra você é capaz de vencer essa guerra, que com o poder da palavra você é capaz de vencer essa necessidade. Queridos, existe um texto que eu amo muito que fala que muitos confiam em carros e em cavalos, mas nós fazemos menção do nome do Senhor. Sabe que nessa manhã, toda a confiança que muitas das vezes temos naquilo que nós temos buscado, naquilo que nós temos alcançado, que muito maior do que isso, você venha confiar no nome do Senhor, que você venha confiar na palavra do Senhor, que você venha depositar na palavra do Senhor a sua confiança, que o Senhor possa te fortalecer com essa palavra nesse dia, que o Senhor possa te animar com essa palavra nesse dia. Eu não sei o que você tem enfrentado, mas que nessa manhã você traga à sua memória a palavra que o Senhor já liberou para a tua vida, que o Senhor já liberou para a tua casa, que o Senhor já liberou para as áreas da sua vida. Traga a memória. Quando o inimigo ele se apresentar diante de você com pensamentos, com sentimentos, com pessoas que muitas das vezes ele levanta, sabe, para vir distorcer aquilo que o Senhor ele já falou, que você lembre, que você tenha guardado o alimento verdadeiro. Não é só de pão, não é só de necessidade humana que nós vamos viver, não é só de recursos humanos que nós podemos alcançar algo. Oh, meu Deus! Mas o Senhor diz que principalmente do pão vivo que desceu do céu, mas principalmente da palavra que nos sustenta, porque muitas das vezes a gente ouve muitos testemunhos, conhecemos muitas pessoas assim, que têm tantos recursos, que têm tanto dinheiro, mas que não sabe como conduzir as suas vidas. Porém, também conhecemos muitas pessoas que não existem recurso nenhum, que também não sabem conduzir as suas vidas. Mas o que eu quero te dizer, através desses dois exemplos, é que a palavra do Senhor, ela continua viva e eficaz. E quando Jesus fala, olha, nem só de recurso, tá? Nem só de muito dinheiro, nem só de pouco dinheiro é que vocês vão conseguir viver, mas principalmente o sustento de vocês precisa estar baseado na palavra do Senhor, para que ele nos dê destino, governo, direcionamento, ânimo, coragem, firmeza, amor, alegria, sabe? Empatia. É na palavra, é com o sustento da palavra que nós vamos conseguir vencer as tentações diárias e alcançar o propósito que Deus tem para nossas vidas. Que o Senhor nos abençoe nessa manhã de segunda-feira, que o Senhor te abençoe ao longo dessa semana, que Ele possa continuar falando com você através dessa palavra. Essa foi a verdade que o Senhor ministrou ao meu coração. Mas eu sei que quando você for meditar, o Senhor ele pode te revelar coisas ainda mais profundas. E essa é a minha oração, sabe? Que o Senhor te revele ainda algo mais profundo. Se você quiser compartilhar aqui aquilo que Deus compartilhou com você, ministrou ao seu coração, você fique à vontade, porque é muito bom a gente falar da palavra do Senhor. Então, medite nessa segunda-feira. Se você ainda não parou para fazer o seu devocional nesse dia,
Pare um pouquinho, tire umas meia horinha, 1 hora, sabe? 10 minutos, comece com 10, 15 minutos. Abra sua Bíblia, ore ao Senhor, fala para Ele, Pai, o que o Senhor tem para falar comigo nessa palavra? O que o Senhor quer falar comigo? O que o Senhor quer me ensinar? Porque primeiro o Senhor ele vai falar conosco. Eu só estou aqui compartilhando com vocês porque Deus ele ministrou essa palavra primeiro no meu coração. Daniele, não é aquilo que você tem tido necessidade, não é aquilo que o inimigo ele tem trabalhado para confundir a sua mente, mas é sobre a minha palavra, sobre a minha verdade. Foi o que o Senhor falou no meu coração. Que quando a gente está cheio da palavra dele, nós estamos firmes, sustentados, principalmente pelo pão que não perece, pela palavra verdadeira, sabe? O dinheiro vai passar, a riqueza vai passar, as enfermidades muitas das vezes vão ser curadas ou não vão passar, mas a palavra do Senhor, ela não vai passar, ela permanece viva e eficaz, sabe? E é por isso que o Senhor nos convida nessa manhã a não estar com os nossos olhos e o nosso coração e o nosso ser firmados naquilo que perece. O inimigo ele queria fazer que Jesus trocasse tudo o que nós temos vivido com ele por causa de um alimento que ia perecer. Porque se Jesus ele transforma aquelas pedras em pão, seria algo passageiro, ia suprir a necessidade de algo passageiro. Mas o Senhor ele queria nos gerar uma experiência eterna e ela é eterna, né? E Jesus ali com o poder da palavra, ele vence aquela guerra. O texto ele é maravilhoso, você continua lendo que o Senhor ele vai continuar ministrando, mas eu queria falar nessa parte aqui, sabe? Sobre a necessidade que nós temos e ela é diária. Mas que você não se esqueça que independente de qual tenha sido a sua necessidade, Deus ele tem uma palavra verdadeira para te sustentar, para te fazer resistir às tentações e chegar no propósito. Que o Senhor te abençoe, que o Senhor nos abençoe com essa palavra, em nome de Jesus. Amém.